Olá, seguidores do Eu na Gravidez. Estamos aqui para mais um programa Entre Mães. Estamos iniciando uma nova temporada onde a gente vai falar sobre alguns dos assuntos que foram sugeridos, pelas mães lá no nosso grupo do WhatsApp do Entre Mães. Então, se você ainda não faz parte, é só entrar lá no nosso Instagram, @eunagravidez, e o link está na bio para você fazer parte. Olá pessoal, espero que seja tudo bem com vocês. Então hoje estamos aqui, depois de algum tempo, voltando a gravar os nossos episódios, com assuntos agora bem específicos, que eles surgem de acordo com a demanda das mães que participam do nosso grupo, que tem o mesmo nome do programa, Entre Mães. Eu sou a Kátia Cruz, sou psicóloga, clínica e psicóloga puerperal. Eu e a Dani fundamos o Instituto Eu na Gravidez, e a gente faz ações como essas, programas, conduzimos grupos, entre outras atividades. Isso aí, Meu nome é Daniele Linhares, bom que a Kátia me lembrou de me apresentar, Eu sou psicóloga clínica e perinatal, psicóloga de mães. E, bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é bem importante e que, quando os filhos vão crescendo um pouquinho, deixam de ser aqueles bebezinhos de colo, as mães começam a se preocupar, começam a questionar a respeito, que é a pirraça, a birra, Então a primeira coisa, que a gente tem que trazer aqui, o que é birra, O que é essa tal dessa birra, dessa pirraça? Na realidade são aqueles comportamentos desafiadores que geralmente os pais têm muita dificuldade de lidar, que envolve choro, grito, se jogar no chão. E é um comportamento que acontece muitas vezes depois que a criança se sente frustrada, que alguma coisa que ela queria não foi atendida, e aí ela acaba expressando-se dessa forma, através da birra. Muitas pessoas atribuem isso a necessidade de chamar atenção, mau comportamento, indisciplina, mas a gente precisa pensar que vai um pouco além. É justamente a dificuldade de lidar com uma emoção que eles não reconhecem, não sabem reconhecer. E aí muitas vezes a gente se questiona, Na verdade a gente precisa se questionar como mãe, como profissional, e para pensar além do que é a birra, o que a criança está querendo, comunicar com aquele comportamento, além daquela emoção que é desconfortável, e muitas vezes a criança não sabe verbalizar, e os pais também não conseguem identificar, que emoção é aquela que produz aquele comportamento tão desproporcional. Então a Kátia trouxe, isso de que não é uma questão de muitas pessoas pensam assim que a criança está manipulando os pais. Na realidade, se trata de um comportamento comum, faz parte do desenvolvimento infantil, porque ele é um comportamento que se apresenta muitas vezes quando a criança tem essa dificuldade de comunicação. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que deixar, a criança fez birra, então eu tenho que deixar para lá, porque quando a gente fala sobre esse assunto, muitas vezes os pais levam dessa forma, como se a gente estivesse dizendo para ser passivo. E não se trata disso. Na realidade, o primeiro passo é entender o que é a birra, por que ela acontece, e aí criar algumas estratégias para lidar. Então a primeira coisa importante que a gente tem a dizer a respeito disso então se trata de uma dificuldade de comunicar um sentimento, ajudar a criança a nomear esse sentimento. Então dizer para ela, por exemplo, olha, eu entendo que você está com raiva porque isso aconteceu, mas esse comportamento não é aceitável, não é assim. Enfim, a parte educativa, ela vem junto, mas faz parte da parte educativa no sentido de correção também você validar o que aquela criança sente e ensiná-la a dar nomes aos sentimentos, Sim, e aproveitando esse gatilho que você trouxe da educação, é importante a gente lembrar, as pessoas têm confundido muito educação positiva com educação permissiva. Existe aí uma grande diferença, E aí muitas vezes a criança faz birra, os pais não sabem o que fazer, Ou eles evitam, ou eles ignoram, O que não vai adiantar na maioria das vezes, Porque a criança ela precisa ser acolhida de forma firme, para que ela entenda que aquele comportamento é desproporcional e não é necessário naquele momento, Mas isso é um processo. Às vezes, naquele momento que a birra acontece, você vai tentar colocar em prática alguma estratégia
isso acaba não surtindo um efeito esperado, porque isso precisa ser um processo que tem que ser trabalhado a longo prazo, que inclui exatamente isso, né? Os pais, com as práticas parentais, conseguir ir moldando o comportamento da criança, né, com uma educação firme, flexível e acolhedora, respeitosa, né? A criança, ela precisa ser respeitada também. E entender, né, que se trata de uma questão assim de uma imaturidade ainda do cérebro infantil, né, que não dá conta daquelas reações, então ele se sente frustrado, ele explode, né? Então, quando a gente pensa, né, entende que é uma questão de maturidade, você cria uma expectativa diferente em relação à criança, porque muitas vezes a expectativa que a gente tem é que a criança, ela haja, né, fiquei frustrada com alguma coisa, não aconteceu da forma como eu queria, que ela haja como se fosse uma pessoa adulta, né, sem manifestar os sentimentos daquela maneira. Quando na realidade essa expectativa ela é fora da realidade, porque a criança ela ainda está passando por um processo de amadurecimento, ainda está passando por um processo de compreensão das suas emoções e de aprender principalmente a expressá-las de uma maneira mais adequada, né? Então, primeiro, sobre essa questão dela entender quais são essas emoções, eu recomendo muito um livro que chama Emocionário. Então, nesse livro, tem ali diversas emoções, né, e algumas explicações bem simples para as crianças a respeito, né, do que aquela emoção significa, quando que ela geralmente aparece e o que a gente pode fazer com ela, que é algo que cabe a nós, adultos, ensinar a criança, né? Sim, e aí, né, vamos reforçar agora a importância de os pais também reconhecerem as próprias emoções, porque muitas vezes, como é que você vai lidar com uma emoção de uma criança se você não consegue reconhecer as suas próprias emoções? E aí muitas vezes você não sabe o que fazer, você vai ignorar, e se você está ignorando a birra ou a pirraça, você está ignorando a emoção que aquela criança está sentindo. Então, se não sei o que fazer, se acho que o que eu estou fazendo não está surtindo efeito, busque ajuda, né? Busque informação, busque orientação. Hoje a gente tem uma infinidade de pessoas muito capacitadas para poder ajudar as famílias nesse processo, né? De educação, né? De desmistificando algumas ideias que às vezes estão mesmo erradas sobre determinados temas dentro da educação. Então a gente precisa lembrar sempre que as birras, elas são normais no sentido de que elas fazem parte do processo de desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança. Exatamente. Então, assim, isso que você falou é interessante, porque como que você vai ensinar, né, a criança o autocontrole, né, das emoções, se você mesmo se descontrola? Então, o primeiro ponto é isso, né, aprender a manter a calma diante da situação, para que você consiga ensinar aquela criança, né, como fazer o controle das suas emoções. Que é um processo de aprendizado. Então acaba que a birra, ela é uma oportunidade, até se a gente for parar para pensar, né, uma oportunidade para os pais aprenderem a manejar as situações e uma oportunidade para a criança aprender como lidar com as suas emoções. E outra coisa que ajuda muito, né, nessa questão da birra, por exemplo, como que a gente evita a birra? Tem como evitar através de um ambiente que seja seguro, né, onde a criança sinta que ela pode falar sobre o que ela sente, que ela vai ser ouvida, que ela vai ser escutada, e previsível, no sentido de que as regras, os limites estejam claros para aquela criança, que ela saiba o que pode, o que não pode, que ela saiba também o que vai acontecer se ela fizer a birra, né? Então a consistência em relação à forma de lidar com a birra também é importante. Então essa questão, né, eu até costumo falar assim, sobre essa questão das regras e dos limites claros. Então, se você sabe, por exemplo, que você vai ao mercado e que geralmente acontece a birra ali no supermercado, então o que você tem que fazer? Antes de sair de casa, você tem que sentar, conversar com a criança a respeito, olha, hoje a gente vai ao supermercado, lá eu espero que o seu comportamento seja esse e esse. Se você se comportar, né, por exemplo, você pode escolher, sei lá, um doce, um chocolate, fazer um combinado com a criança antes,
da situação, porque ali fica previsível para ela, ela sabe o que vai acontecer. Porque é cansativo às vezes para a criança mesmo, nem adulto às vezes gosta de estar, por exemplo, né, igual o exemplo que eu estou dando do supermercado. Então é importante a gente compreender que se aquela situação já é desafiadora, que é preciso fazer uns combinados antes, né? Sim. Imagina só, para nós que somos adultos, ali dentro daquele ambiente de supermercado, né, aproveitando o exemplo que a Dani deu, quantos estímulos a gente não tem e às vezes a gente se perde naquele ambiente. Imagina uma criança, né, com pouco desenvolvimento cognitivo dela e emocional, né? Então ali realmente um dos ambientes mais propícios para a criança ter uma crise emocional, uma falta de regulação diante de tantos estímulos apresentados. Verdade. E assim, outra forma de evitar, né, a birra é ter uma rotina, claro, uma rotina bem estabelecida. Então, por exemplo, se você coloca ali para a criança, ela sabe qual que é a hora do banho, né, qual que é a hora da alimentação, o que pode, o que não pode na hora de se alimentar. Isso tudo, né, ter uma rotina bem estabelecida também facilita, evita, né, que a criança entre num processo de desregulação emocional. E outra coisa que eu trago também é, por exemplo, assim, a criança, sei lá, tem a hora de assistir o desenho. Aí você estabelece um período ali, aí acabou a hora do desenho, você vai lá, desliga e fala para a criança, agora nós vamos fazer outra coisa e tal, como está na rotina. Aí a criança explode, fica com raiva. Se você parar para pensar, assim, o que aconteceu naquele momento ali? Ah, eu tinha a rotina prevista, ela sabia que era a hora, mas será que não estava no meio do episódio? Será que ela não queria saber o que ia acontecer no final? A gente mesmo, quando está assistindo uma série, uma novela, sei lá, você não quer continuar vendo, você quer deixar para ir ao banheiro, para ir tomar o banho, assim que terminar aquela parte ali que você está acompanhando. Então é importante também nesse sentido, às vezes a gente automatiza demais as coisas, né, e não observa as necessidades individuais da criança, não olha para ela justamente enquanto indivíduo, enquanto pessoa, né, que tem suas vontades também. Exatamente. Bom, esse assunto assim não se esgota, né? Tem muito o que falar, tem muita informação sobre. E nós convidamos a vocês, né, que visitem a nossa página, visitem as nossas redes sociais, porque lá a gente tem muito mais informação. E que sugiram também, né? Podem nos perguntar sobre o assunto, algo mais específico que você precisa saber ou deseja saber, tá? É só entrar lá, mandar um direct pra gente, uma mensagem, que estamos disponíveis para poder ajudar você. Isso aí. Então a gente se vê no próximo episódio aqui do Entre Mães. Até lá. Tchau, tchau.